OEB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E com muito prazer, com muita honra, tenho como entrevistado hoje meu querido amigo, o professor Dr. Antônio Lanzana, professor da FEA-USP e presidente do Conselho da FEComércio. Lanzana, é um prazer estar contigo mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Meu caro professor Manolo, eu agradeço o convite, é uma satisfação muito grande estar participando desse evento da Ordem dos Economistas do Brasil e trocando ideias aí com você e os nossos colegas economistas. Bom, Lanzana, você sabe que sempre que os colegas economistas querem saber algo do que está ocorrendo no mundo, principalmente no mundo distante, que é a China, Estados Unidos da América é mais perto, temos mais informações. E também, quando surgem questões bastante complicadas aqui no nosso país, você sabe que você é o primeiro a ser chamado, porque todos sabemos da tua experiência como consultor, da tua experiência e sabedoria como professor. Então, é uma honra enorme de fato, estar contigo para a gente conversar um pouco sobre alguns aspectos da economia mundial e também da economia brasileira. Então, muito obrigado, Lanzana, por estar conosco. Manolo, o prazer é todo meu, grande satisfação estar podendo trocar ideias com vocês. Bom, Lanzana, há um fato que é fruto da pandemia. Essa pandemia é algo terrível, né? Já dizimou alguns milhões de pessoas pelo mundo inteiro. Estamos lamentando, chorando. Aqui no Brasil já pulamos acima de 600 mil pessoas que a pandemia levou, está levando. Mas além das questões que a pandemia gerou no primeiro momento, que eram mais visíveis, que foi fique em casa e ficamos em casa para sobreviver, perdemos emprego para que depois venham a ser recuperados, mas há algo mais invisível que só mais recentemente está sendo observado por inúmeros colegas economistas, que vem a ser uma desorganização total do lado da oferta. Os problemas gerados pela pandemia estão do lado da demanda, já, digamos, de certa maneira, estão sendo superados, mas está havendo um grave desequilíbrio nas cadeias produtivas que acabam gerando a produção daquele determinado bem. Por exemplo, para a produção de automóveis, precisamos de aço, chapas de aço. Para a produção de automóveis, precisamos de pneus. Para a produção de automóveis, precisamos de motores, de câmbio. Mas há um conjunto de outros itens extremamente ligados à tecnologia que são produzidos fundamentalmente na China e não estão sendo produzidos no momento exato e na quantidade exata. Então, é um exemplo o automóvel para que o nosso telespectador entenda a questão. Os carros 0 quilômetro não estão saindo das fábricas por falta de componentes e não por falta de demanda. Demanda existe. Tanto é que o carro usado está mais caro que o carro novo, porque não tem carro novo, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão da desorganização que está havendo do lado produtivo e também que você falasse do porquê que a China está desacelerando. Estamos vendo uma desaceleração. Semana atrás tínhamos um grave problema com uma grande construtora, a Evergrande. Parece que está sendo solucionado o problema, mas o gigante asiático, China, está diminuindo o seu ritmo de produção, e isso está sendo também observado no mercado
de bolsa com as ações da Vale do Rio Doce. Há um mês atrás, antes da diminuição dos preços e da demanda por minério de ferro, a ação da Vale estava R$ 110. Hoje está batendo perto de 80, abaixo de R$ 80. Ou seja, é uma perda de valor considerável. E também, olha quanta coisa estou te pedindo, que você engate aí uma terceira marcha e me fale, para que a gente não esqueça do que está ocorrendo nos Estados Unidos da América. E depois, no segundo bloco, falamos do Brasil. Então, com a palavra, o professor doutor Antônio Lanzana, professor da FEA-USP. Professor Manolo, muito obrigado. Vamos lá, então, seguindo aí a sua observação, vamos engatar a primeira marcha. Vamos falar um pouquinho da questão da desorganização. Eu acho que uma primeira observação que é importante a gente fazer, o mundo todo, acho que a economia mundial está buscando uma nova situação de equilíbrio. Eu acho que esse é um ponto, nós saímos de uma situação, estamos buscando outra, onde algumas variáveis aí estão entrando no jogo com um impacto forte. Um deles é uma nova estrutura energética, menos poluição, mais sustentabilidade, toda essa discussão que nós temos acompanhado aí. E o outro é uma inevitável redução e posterior eliminação de estímulos. Então, acho que o mundo está caminhando numa nova situação de equilíbrio, e esse processo de novo equilíbrio está desorganizando a cadeia mundial de produção e está gerando inflação no mundo todo. Nós, aqui dentro, temos alguns outros aspectos adicionais, mas vamos explorar um pouquinho a questão mundial. Você fez uma referência que eu acho que é importante. Acho que o que tem mais significativo no momento, em termos de desarranjo de cadeia produtiva, é produção de microprocessadores, chips, como você bem levantou, questões associadas aí à evolução tecnológica. É importante lembrar, isso afeta fortemente a produção de automóveis, corroborando uma informação que você passou. Se a gente olhar a produção de automóveis em setembro, sobre setembro de 19, 20 é um número meio ruim, nós estamos 30% abaixo. Está muito fraca a produção, tem férias coletivas nas montadoras, mas o problema é um pouquinho mais amplo. Se a gente olhar esses microprocessadores, chips, microchips, eles estão em batedeira, em fogão, em geladeira, em secador de cabelo, estão em todos os lugares. E isso tem a ver, como também você levantou, uma questão de uma concentração de produção desses chips em Taiwan, que vive em conflito aí com a própria a China, tá certo? Então, acho que esse é um ponto mais característico dessa desorganização. Um outro ponto que também está agravando muito e gerando inflação no planeta é falta de containers. O que eu acho? Acho que muita gente, muitas empresas em várias atividades se prepararam, se organizaram, inclusive indústria siderúrgica, isso, desativaram vários fornos, esperando uma manutenção de crise mais longa, digamos assim. A concessão de fortes estímulos monetários e fiscais deu esse V muito rápido no mundo e pegou essa cadeia desorganizada. Nesse processo todo, o que eu vejo um pouco mais complicado é a área de microprocessadores, porque estão sendo investidas novas fábricas, mas isso vai começar a produzir em 2023, talvez início, ou seja, nós temos um processo ainda de desorganização de algum tempo. Tá? A segunda marcha é a questão da desaceleração da China. Saiu há 2 dias atrás um novo relatório do FMI, diminui um pouco a previsão de crescimento da China, as pessoas falam assim, mas vai dar 8%. Para dar 8%, o segundo semestre tem que crescer 3,3% da China sobre o ano passado. É uma desaceleração de 12,7%, está certo que a base é um pouco mais baixa no primeiro semestre, para 3,3%. Então, nós estamos numa desaceleração forte da China. O que está por trás disso? Primeira questão é a Evergrande, a segunda maior imobiliária chinesa, que deve o equivalente a 2% do PIB da China, 300 bilhões de dólares de dívida.
impagável, não vai pagar nunca isso. Acontece que o governo chinês criou muitos estímulos à construção civil ao longo dos últimos anos. Hoje, estima-se entre construção civil e negócio imobiliário que isso é 25% do PIB chinês. Então, a China, a Evergrande não está sozinha, não. Nós vamos ter outros efeitos sobre as imobiliárias chinesas, né? E o governo chinês não deve faltar todo mundo, não deve socorrer todo mundo, não. Provavelmente os credores internacionais vão ficar na saudade. Mas isso não há risco, digamos assim, de uma crise sistêmica, porque o financiamento da Evergrande é mais localizado internamente, tá? E o governo chinês deve socorrer. E uma terceira marcha, para a gente fechar esse bloco, é a questão da economia americana. A economia americana está enfrentando um problema grave, que é a não disposição dos americanos em se vacinar. 33% dos americanos não querem se vacinar. E isso está gerando, hoje nós temos mais ou menos 1.500, 1.600 mortes por dia no mercado, no governo. Isso está arrefecendo um pouco a economia, simultaneamente à presença de um processo inflacionário mais crônico. O que deve significar isso para frente em termos de afetar o Brasil? Provavelmente o Fed vai reduzir a compra de títulos públicos, de títulos privados, mas eu acho que não vai subir taxa de juros tão cedo, não. Eu acho que isso vai empurrar um pouco lá para início de 2023, no máximo 2022. Então, eu acho que a política de juros americana não vai impactar a curto prazo o câmbio no Brasil, não. Tá? Acho que eram essas 3 observações aí, Manolo, as 3 marchas, como você bem lembrou. Bom, é excelente esse diagnóstico que você está fazendo, embora de uma maneira bastante resumida, mas muito positiva, muito positiva. Vamos pedir um pequeno intervalo para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador e colega economista, para, no segundo tempo, Lanzana, conversamos um pouco mais sobre a economia brasileira. Então, um segundinho. O que nos move, nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho o prazer, a honra de conversar com meu querido economista, o professor doutor Antônio Lanzana, que é professor da FEA-USP. Professor Lanzana, você estava falando sobre a China e, é claro, sempre vem a pergunta aí, de que maneira essa desaceleração da China, sabemos que já impactou a questão do minério de ferro, já impactou a siderurgia chinesa. Isso é algo preocupante, porque temos na nossa pauta de exportação, temos um excelente saldo favorável com a China. Mas aí vem a pergunta sempre, e as demais commodities? Principalmente as commodities agrícolas, serão, na tua percepção, essa demanda por commodities agrícolas e principalmente brasileiras, você acha que também será afetado? Olha, Manolo, acho que nós precisamos considerar o seguinte, a China absorve 33% das exportações brasileiras, e fundamentalmente commodities. A desaceleração da China
Já impactou o mercado de minério de ferro, os preços caíram mais de 30% só no mês de setembro, né? A expectativa que se tem com a desaceleração da China é uma redução desse período de alta do ciclo de commodities. Isso vai impactar, sim, as exportações brasileiras no momento posterior. Já está, setembro já deu uma desacelerada e vai impactar o preço de minério, talvez já está impactando, e outras commodities, talvez um pouco mais para o final do ano ou começo do ano que vem. Mas a expectativa é uma redução do preço do ciclo de commodities, isso inclusive explica a queda do preço da Vale no mercado de ações. Tá? É verdade. Você estava falando aí que a queda do preço do minério de ferro, uns 30%, é mais ou menos equivalente ao corte que o preço da ação da Vale sofreu na nossa Bolsa de Valores. Malanzana, aproveitando essa questão que você colocou sobre os Estados Unidos da América, temos que levar em conta que eles fizeram pacotes trilionários de ajudas, né? E que muitos colegas economistas haviam alertado sobre a possibilidade desses pacotes trilionários gerarem efeitos inflacionários bastante interessantes, digamos assim, ou seja, perceptíveis, né? E é claro que os Estados Unidos da América é um país extremamente importante para todos os países do mundo, e eles acabam exportando também inflação, né? Do ponto de vista nosso, as informações mais recentes do relatório Focus estão nos dizendo que é muito provável que ainda este ano, e o ano que vem também, esse ano é tranquilo, o Banco Central já reconheceu, não vai conseguir chegar na meta que o Conselho Monetário Nacional determinou, que é o máximo seria 5,25% no IPCA. E alguns colegas economistas já estão dizendo que nem o ano que vem o Banco Central terá essa condição de chegar nesse patamar de inflação de, no máximo, 5,25% ao ano no IPCA. No acumulado de 12 meses, já passou de 10%. O IGPM, então, é um terror. Quem fez financiamento de casa própria, quem está pagando prestações através da tabela price, juros, em cima dos juros você faz correção, esse pessoal deve estar puxando os cabelos, porque é um índice que está sendo dito, olha, afeta os aluguéis, negocia com o proprietário. Aqui não tem como negociar o cara que comprou o apartamento, a casa, financiado. Ele corre sérios riscos aí até de perder o imóvel. Nós temos também uma questão aí relacionada com a política monetária. Alguns colegas, Lanzana, têm colocado uma questão muito interessante, que o Banco Central viu a inflação subindo, mas que talvez tivesse feito uma avaliação de que aquela puxada que houve não fosse uma puxada permanente, fosse algo transitório. E por causa disso teria demorado para aumentar a taxa de juros. E agora estamos com uma Selic de 6,25 e os colegas dizem que chegamos até o final do ano talvez em 8,5%. Temos problemas fiscais terríveis também. Imagina que a gente fica até envergonhado, pelo menos eu estou envergonhado, de ver nas notícias, Ministério da Economia corta 600 e tantos milhões de reais para pesquisa. E nós, economistas, que não temos nada a ver com essa política equivocada, né? Acabamos dizendo, opa, nós somos favoráveis. Deve cortar de outro lugar, menos da pesquisa, verbas do CNPq. Ou seja, se chegamos ao ponto da empresa cortar o cafezinho e mandar embora a senhora que faz o café, é porque a coisa está muito feia, né? O que está sendo feito. Vamos ver se a questão é revertida no Senado Federal e até pelo próprio presidente da República.
somos favoráveis, totalmente favoráveis a esse fato. Mas eu te pergunto, como duas coisas entrelaçadas. De um lado, a questão da inflação e, de outro lado, a questão do crescimento. Esse ano é tranquilo, vamos crescer 5,2 ou 5,3 ou algo próximo disso. Você citou o Fundo Monetário Internacional. Eles rebaixaram um pouquinho o crescimento para o ano que vem da economia brasileira, 1,5%. Mas temos alguns colegas que estão mais pessimistas, que estão dizendo que talvez não cresça nem 0,5% o ano que vem. E outros até mais pessimistas ainda. Mas você, com os teus trabalhos, com as tuas análises, como é que você está vendo essa questão, tanto da inflação quanto do crescimento? Vamos lá, eu acho que as duas coisas estão interligadas, né? Quando a gente comenta, eu acho que o Banco Central também teve uma percepção parecida com o Fed, quando achou que a inflação era temporária e ela não é. Ela veio forte. E aí eu acho que a gente tem alguns pontos importantes, né, Manolo? Se a gente olhar a inflação, pela pesquisa Focus, cresce a previsão há 26 semanas consecutivas. Exatamente. É muito tempo. E eu concordo com alguns economistas dizendo que nós não vamos fechar a meta para o ano que vem. A meta para o ano que vem é mais baixa ainda, é 3,5, vai para 1,5 para cima e para baixo, né? Eu não acredito que nós consigamos atingir a meta. E o fato de não atingir essa meta, eu vou tentar justificar por quê, por isso que eu acho que nós vamos ter uma situação de crescimento muito medíocre em 2022. Por que eu acho que tem uma diferença de inflação muito forte hoje na política econômica? Quando a gente olha o seguinte: todas as vezes que nós apertamos para cima a taxa de juros, o câmbio veio para baixo. Agora não vem. Ele continua, parece que ele acompanha. O que tem atrás disso? E eu acho que é importante olhar. São vários pontos que você levantou, que são duas coisas que eu acho que estão puxando o câmbio para cima e tiram o impacto da política monetária. Uma delas é a incerteza sobre a situação fiscal do país. Primeiro, parece inacreditável que um ministro da Economia disse que não sabia dos precatórios. Qualquer governo razoavelmente bem informado acompanha as decisões jurídicas, tá certo? Outra coisa, uma declaração devo, reconheço, pago quando puder, isso é sinônimo de calote. Claro, é decisão. Uma frase de calote. Se você olhar, tem mais outras coisas criando muita dificuldade na área fiscal. A reforma tributária é um remendo, não é uma reforma, tá certo? Um remendo mal feito, o relator mudou 5, 6 vezes a proposta. Acho que até a melhor coisa é não aprovar mais nada, espero que o Senado não avance. Você virou uma questão de princípio do presidente montar o Auxílio Brasil, aí, o futuro Bolsa Família. E parece que o Ministério da Economia está se empenhando em arrumar um orçamento para financiar esse processo, daí as críticas corretas que você fez em relação a cortes de pesquisas e tudo mais, tá? E você tem ainda um Congresso pressionando continuamente para aumento de gastos, tá certo? Então, eu acho que nós estamos correndo um risco enorme do nosso teto de gasto. Aí tem um monte de chaminé, aí começa a vazar fumaça. Eu acho que isso é porque o câmbio não cai, e aí você tem uma pressão mais forte sobre a inflação, tá certo? Um segundo ponto, nós temos, você chamou bem a atenção, 10% de inflação, os mecanismos de reindexação começam a se acelerar. Nós temos uma situação delicada eu acompanho as discussões no comércio, está sendo dividido o reajuste, mas os 10% estão sendo aplicados, tá certo?
E ainda você tem uma outra questão que me parece relevante. Nós temos vários preços defasados na economia que vão partir em 2022. Tarifa de transporte, educação, serviços que estão recuperando. Temos uma crise hídrica que deve permanecer aí. E ainda tem uma perspectiva de aumento de preço do petróleo lá fora. Então, o que vai fazer tudo isso? Isso é um processo nitidamente contracionista. Então, o que nós vamos ter para o ano que vem, sinceramente, eu acho 1,5% de crescimento da pesquisa Focus extremamente otimista. Eu acho que nós vamos de menos de 1 para o ano que vem. E se a gente fizer um cálculo um pouquinho mais extenso, a gente vai perceber o seguinte: quanto o Brasil cresceu na última década? 0,3% ao ano. 2020 é atípico. Tá bom, tira 2020. Nós crescemos 0,8% ao ano. Ou seja, o que eu acho que nós fizemos na economia? Nós vínhamos crescendo, fizemos um V, voltamos, estamos na mesma ordem, tudo novamente. Ou seja, nós vamos crescer na média dos últimos 10 anos. O que foi feito para mudar esse cenário? Nada muito relevante. Então, nós temos um comportamento de crescimento medíocre ao longo da década. Nós estamos ficando relativamente mais pobres. Crescemos menos que o mundo, crescemos muito menos que os emergentes, e eu acho que 2022 não vai ser um cenário econômico muito favorável para o governo atual. E olhando menos o governo, mas olhando mais a sociedade brasileira, é algo que não gostaríamos que de fato ocorresse, mas que, segundo todas as informações disponíveis, que você tem disponíveis, a probabilidade de ocorrência é muito grande. Mas, Lanzana, infelizmente o tempo corre muito rapidamente. Obrigado por estar conosco, Lanzana. Manolo, eu que agradeço, é sempre um prazer estar contigo, com os nossos economistas, com a TV da Ordem dos Economistas do Brasil, sempre uma satisfação, estarei sempre à sua disposição, prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado. Obrigado a você, e a você, meu caro telespectador, minha cara telespectadora, prezado economista, até o próximo programa da Ordem dos Economistas do Brasil.